Vira e mexe aqui no canal Pipoca e Nanquim, a gente fala da revista Metal Hurlant. Sim. Certo? Sim, importantíssima, maravilhosa, a gente ama muito. Mas vídeo que é bom, não tinha até agora. Esse vídeo é um tudo sobre a grandiosa revista Metal Hurlant. E se você tá pensando, esse vídeo não me interessa, saiba que você está errado! É óbvio que esse vídeo te interessa, porque a Metal Hurlant é uma revista que mudou o mundo. O mundo. Influenciou um monte de coisas que certamente você ama. E influenciou não aquele esquema de tipo, tem que realmente se esforçar para ligar os pontos porque é do interesse deles ligar os pontos. Não. É influência clara e assim, declarada por gente como George Lucas. Star Wars foi influenciado pela Metal Hurlant. Hayao Miyazaki fez seu Náusica influenciado por Metal Hurlant. Akira do Katsuhiro Otomo foi influenciado. George Miller e seu Mad Max influenciado. Totalmente. Declaradamente influenciado. Ridley Scott e seu Alien. William Gibson, quando criou o Neuromancer, o Cyberpunk, o profeta do Cyberpunk, influenciado pela Metal Hurlant. É só gigante, gente. Dentre outros nomes que ao longo do programa aqui vocês vão ver, vocês vão ficar de cara. Inclusive, é uma revista que nasceu na França, mas que atravessou o mundo. Sim. Chegou nos Estados Unidos, fez sucesso como a revista Heavy Metal, virou até filme animado chamado Heavy Metal, cativou na época a gigante Marvel Comics. Sim. Stan Lee. Fez o Stan Lee crescer os olhos e falou, opa! Não, depois de ter dito não. Dito não, essa história é maravilhosa, vamos contar também. Stan Lee negou o Metal Hurlant e depois cresceu os olhos pra Metal Hurlant e ficou amigaço do Moebius, né, mano? Sim. Cara, a história da revista Metal Hurlant é incrível. A revista é incrível e a história dela é mais incrível ainda, né? Sim. História que começa, assim, a primeira revista é de 75, mas nós vamos até pra trás, tem que ir pra trás no tempo aí. Ixi, a gente vai pegar as origens mesmo, né? Até ali final dos anos 50, né? Tem que falar bastante coisa, passar um grande histórico mesmo, pra vocês entenderem o surgimento, a influência e a importância que ela tem até os dias de hoje, até os dias de hoje, é uma das revistas mais importantes da história dos quadrinhos. Sim, ponto. E vira e mexe, a gente comenta ela aqui, quando a gente vai falar do Moebius, cita Metal Hurlant. Quando a gente abriu a pré-venda agora dos Exércitos do Conquistador, do Dionei e do Gal, falamos da Metal Hurlant. E eram essas informações... o Druillet lá, o Lone Sloane, lá atrás, fala da Metal Hurlant. E eram essas informações mais esparsas, assim. E ela é uma revista que faz parte do DNA da editora Pipoca e Nanquim. Sim, né? desde a gênese da editora, a gente sempre falou muito dela, a gente sempre fez questão de trazer coisas ali que saíram pela Metal Hurlant ou pela editora que publicava a Metal Hurlant, a Humanoide Associé, né? Por exemplo, desde a gênese do Pipoca e Nanquim. A Humanoide Associé publicou Conan. Sim. Por exemplo. Publicou. Não foi por editora original, mas lá na França eles publicaram Conan. Então, assim, é uma revista incontornável, feita por alguns dos maiores mestres de todos os tempos, né? Isso, por alguns dos maiores. Tem alguns maiores nomes envolvidos. Eu tenho aqui uma versão moderna da Metal Hurlant, que agora ela sai novamente na França, dessa vez com compiladões das clássicas revistas, né? Nos números pares, eles trazem lançamentos da época, e nos números ímpares, eles trazem material inédito, feito por autores contemporâneos, autores dos dias de hoje, que ainda estão vivos, né? O Daniel também tem uma aqui na mão, que é a número 10. Eu tenho a número 4. Então você vê, tá sempre presente aqui no canal, e eu acho que no YouTube Brasil não tem vídeo sobre Metal Hurlant, tá? Vocês vão ver que esse vídeo aí, pelo tempo, vocês já estão assistindo, você vê que é grande. Então a gente precisa do seu like, porque deu um trabalhão fazer isso daqui, e eu não vi conteúdo sobre isso no Brasil, aqui no YouTube Brasil. Nós somos os únicos. O Thiago Ferreira da Comic Zone às vezes comenta, né? Mas comenta por cima também, em vídeos mais curtos. Vídeo, assim, amplo, igual esse. Abrangendo a história inteira da Metal Hurlant, não tem. É importante dizer que essa pauta ela foi muito baseada num artigo de um cara chamado Tom Lennon, a gente vai deixar na descrição. Esse artigo funcionou de base, inspirou a gente a fazer a pauta, funcionou de base, e claro que a gente complementou com mais um monte de outra informação, vai estar tudo na descrição aí bonitinho pra vocês. E eu já posso ver a maioria dos comentários aí embaixo, a maioria dos comentários aí, ó. Tô lendo, Danielzinho, vai lá. Ô, Bruno, Daniel, Ale, publica a Metal Hurlant no Brasil. Vocês vão publicar a revista? Essa revista? Faça uma revista parecida, semelhante com artistas brasileiros. Não rola, galera. Isso aqui é fruto de uma época, tá? Os dias
Os tempos mudaram. Os dias de hoje não funcionam mais com revistas mensais, bimestrais ou mesmo trimestrais nas bancas. Esse tipo de publicação já não se sustenta mais nem na França. Nem na França. Essa republicação aqui é feita por financiamento coletivo. Exatamente. E tem que ser um calhamaço, já não é nem mais no grampo e tal. Realmente são compilados. Lá, esse formato eles chamam de MOOC, que é Magazine mais Book. É um livro mesmo, né? Quase uma publicação, quase um livro de livraria mesmo. Que a Magazine em si não funciona mais. MOOC. E imagina, se não funciona nem na França, que é onde a galera tem nostalgia. A mãe de tudo isso, mãe de tudo, a galera tem nostalgia, conhece, sabe, tal, tem apelo, o nome tem apelo, né? Você imagina numa banca de jornal brasileira você lançar uma Metal Hurlant ou uma coisa parecida. Os tempos mudaram, mas não significa que não podemos lançar bons quadrinhos. Hoje os formatos são outros, né? Por isso que a gente traz na forma de encadernados. Mesmo porque a própria Les Humanoides Associés, quando lançou a Metal Hurlant, publicava as histórias em revista e depois começou a encaderná-las também. Logo no começo já publicou como álbum, né? Já saía como álbum. Que fazia muito sucesso, os artistas principais depois lançavam como álbum. O próprio Exércitos do Conquistador foi um dos primeiros álbuns da Humanoides Associés, que está agora em pré-venda pela editora Epoch Nankin. Então, na época de publicação desse vídeo, o quadrinho se encontra em pré-venda. Mas pode ser que você esteja vendo esse vídeo no futuro e aí já esteja em estoque. O link vai estar na descrição. Corre garfar os Exércitos Conquistador, tá? Na descrição vocês vão ver links de outras obras relacionadas ao Epoch Nankin e a Metal Hurlant, como por exemplo, links da trilogia Incal que nós publicamos, links de... Lones não tem mais. Lones tá esgotado. Lones não tem mais, mas há planos, fique aí, há planos para retomarmos no ano que vem. Mas Druillet, né? Isso, mas Casta dos Metabarões faz parte dessa história também. Tá lá na o próprio Blueberry é importante pra caramba pra esse cenário também, a gente vai explicar. E vamos deixar links também de outras editoras que também já publicaram. Você mencionou o Thiago Ferreira da Comic Zone, ele já lançou material da Metal Hurlant. Total. Se você comprar pelo nosso link de associados, você ajuda o canal Pipoca Nankin. Lembrando que aqui são duas coisas. Canal é uma, editora é outra. Caminham lado a lado, é óbvio. Mas o que sustenta o canal são os links da Amazon. Então ajuda a gente aí, tá bom? Ó, a partir de agora, a gente vai pedir licença, porque eu vou ter que consultar aqui de vez em quando. Tem que seguir a pautinha. Tem que seguir, porque é muita data. Pra não passar a informação errada também, né? Seguir a lógica que a gente pensou. Essa pauta aqui é da editora Epoch Nankin, o Daniel capitaneou ela e tal. Então, a gente que fez tudo, baseado aí no artigo que tá na descrição, mas pra seguir a lógica da coisa, é mais fácil apelar de vez em quando aqui pro tabletzinho, tá bom, galera? Bom, então vamos lá, Danielzinho? Vamos nessa, mano. Ó, dizer pra vocês então que a Metal Hurlant, como a gente falou, nasceu em 75. 75. Em janeiro de 75 foi publicada a primeira edição. Primeira edição. Mas ela durou até 1987. Isso, a primeira grande fase, a fase revolucionária, foi até 1987. Até 1987. Entre os colaboradores que passaram na revista durante todo esse período, nós temos gente grande como essas daqui, ó. Moebius. Ah, outra coisa. A gente sabe que se pronuncia Moebi. Mas é difícil perder o hábito. Tem algumas coisas que não dá. Tem como. A gente chega lá na França, você te fala Moebius. Ah, eu queria comprar um quadrinho do Moebius. O cara olha pra você e fala, hã? Moebi. Mas você tem que falar Moebi, aí você lembra, Moebi. Eu até tô estudando francês pra tentar melhorar, mas a gente vai cometer alguns equívocos aqui. É hábito, Daniel. Não, pronúncia, porque não tem jeito. Como, e é muito nome também pra saber a pronúncia. É igual Alan Moore, a gente sabe que é Moore. Mas, por exemplo, eu já aprendi que é Philippe Druillet. Druillet. Ah, então, tá vendo? Mas seguindo, tá? Desculpa a pronúncia, algumas vezes vai ser equivocada, tá bom? Eu sei que se você é um dos espectadores que fala francês, vai arrepiar os seus cabelos, mas vai. Pedro Bolsa já tá lá desesperado. Não, o Pedro Bolsa, inclusive, que é o tradutor de diversas das obras nossas aqui da Metal Hurlant, ele já deve estar com certeza com lápis na orelha e o papelzinho na mão pronto pra anotar todas as caneladas. Mas aqui, eu gosto também. E corrigi-las num comentário enorme. Eu gosto. Ele é ótimo nisso, cara. Isso, porque depois tem mais conteúdo. Nos comentários tem mais conteúdo, isso que é legal. Nós também não estamos posando aqui de os maiores especialistas de Metal Hurlant. A gente estuda muito, gosta muito, ama muito, mas óbvio, estamos sujeitos a cometer um errinho ou outro. Sim. Então vocês estão todos convidados a não só nos corrigir, como complementar aí no espaço dos comentários.
comentários, tá bom? Valeu, Pedro Bolsa! Um grande abraço, ele é ótimo. Bom, vamos nessa então. Vamos lá. Durou de 75 a 87. E olha só alguns dos astros que passaram lá. Moebius, Philippe Druillet, Alejandro Jodorowsky, Jack Stardy, Enki Bilal, Hugo Pratt, Jean-Claude Gall, Richard Corbin, Milo Manara, Juan Gimenez. Só essa listinha já arrepia, né? A lista vai. A lista vai. Vai que vai. Mas, mano, só isso aqui, nós já estamos diante. São os deuses, mano. É uma galera sempre muito impressionante. É legal nessas edições novas aqui que eles botam o nome de todo mundo atrás. Não tem uma sinopse, não tem nada. Só tem a lista de nomes, é um negócio impressionante. Não, sempre os nomes arrepia, falam mais do que uma sinopse. Sim, exatamente. Isso, cara. É aquele caso de que a galera lê os envolvidos e fala, quero. Porque assim, foi uma revista que se ela não revelou alguns desses nomes, ela foi importantíssima para catapultar esses nomes, ou nas páginas da Metal Hurlan, esses autores, eles se redescobriram, se reinventaram e procuraram outras alternativas, sabe? Então ela é muito importante por isso, assim, ou revelou, ou fez os artistas se reinventarem. Né? Dessa lista imensa, 4 desses nomes... Perdão, nessa lista imensa, 3 desses nomes... Ops. Não sabe contar, não? Eu fiz um número mal bizarro. Nessa lista imensa, 3 desses nomes remontam da fundação da editora. Uma editora que surgiu para lançar Metal Hurlan, Les Humanoides Associés. Isso. 3 dos nomes dessa lista imensa remontam da fundação, que são... Moebius, Druillet, Philippe Druillet, Jean-Pierre Dionnet. E aí entra um quarto nome, por isso que antes eu falei que são 4, mas é que o quarto nome não faz parte do time de artistas. Era o Bernard Farkas, um empresário que entrou dando a grana pra bancar esses artistas malucos. Entrou ali como diretor financeiro da parada, né? Entrou e saiu depois de 2 anos. 2 anos. Pra fazer outros rolês, pra ficar milionário com outro rolê. Ele ficou milionário, Bernard Farkas. Depois de 2 anos ele abandona os caras, né? Ele vê que tá uma confusão. A contabilidade da Metal Hurlan era uma puta de uma loucura. Você imagina, eram os caras realmente pirando na criação, nas ideias, mais interessados em desenhar do que em fazer finanças. 3 visionários iconoclastas, né? Pensando em arte só. Basicamente, né? E o Bernard Farkas lá tentando fazer alguma coisa, né? Ele não dava liga, Foi muito difícil, mas ele saiu e é legal que ele assim, sempre foi empresário, teve essa visão sempre empresarial e logo depois que ele sai, ele conhece o inventor, o criador do Cubo Mágico. Começa a distribuir o Cubo Mágico no mundo e fica milionário. Hoje esse cara aí, assim, ele tem ações de um monte de empresa grande e tudo mais. Ficou milionário mesmo, cara. Eu achei uma entrevista só com ele, bacana, que eu deixei na descrição e também que ele conta um pouquinho disso tudo. Que louco, né, cara? Muito louco, né? Então, mas ele fez isso algum tempo depois e os caras seguiram o barco sem o Bernard Farkas mesmo, E né? é legal dizer que o Moebius, o Druillet e tal, toda essa cena aí do começo da Metal Hurlan era muito influenciada pelo quadrinho underground norte-americano, pelo que o Robert Crumb tava fazendo lá. Não só o Robert Crumb, né? Toda a cena ali que o Robert Crumb começou isso. Foi o capitão dessa parada, então, assim. O primeiro passo foi dado por ele. E fez as Zap Comics, que servia ali de guarda-chuva para vários outros artistas, então ele teve essa importância fundamental. A gente tem um vídeo no canal muito antigo sobre o Crumb, da época da TV Oniara. Esse vídeo clama por uma atualização também, né, cara? O Crumb, ele também é outro incontornável, Exato. Aí tem essa cena do underground americano nos anos 60 influenciando ali os franceses, os jovens quadrinistas franceses, e tem todo o cenário político e cultural em ebulição ali francês também, né? Que incentiva eles a fazer alguma coisa completamente distinta, né? E o descontentamento por conta das revistas que eles trabalhavam antes, que não permitiam eles fazerem tudo que eles tinham na cabeça. Mas a gente vai chegar nesse ponto também, Exato. né? Só que ainda remontando da fundação, né? Esses 4 caras, então, abriram a Les Humanoides Associés, uma editora feita para publicar Metal Hurlan. Claro, depois a editora começa a lançar outras coisas, vocês vão ver ao longo do programa aqui, inclusive encadernados das histórias, e também licenciar produtos, como a gente mencionou do Conan, vocês vão ver aqui. Mas a revista em si, ela já chega chegando, velho. Ela já chega impressa num papel de melhor qualidade do que o público francês estava acostumado a ver em quadrinho. Chega num formato grande, 21x27, formato esse que é o formato que a gente segue dos nossos álbuns aqui. É exatamente esse formato aqui. Esse formato é 21x27, né? O formato magazine europeu aí mesmo, né? Que hoje a galera até fala, você tinha que seguir um modo europeu de publicar. Mas todas as histórias da Metal Hurlan saíram originalmente assim. É que os álbuns europeus, magazine, quando saem em formato muito luxuoso, eles aumentam ainda mais. Sai grandão. É que é o formato do nosso Conan, o Cimério, o formato que a gente publicou, Verochelise e tal, né? Mas esse formato magazine, ele é muito legal e muito costumeiro, isso, né? Bem usado assim. E além de tudo, além de ser esse acabamento fantástico, papel melhor e tal, ela tinha 64 páginas, sendo 16 delas coloridíssimas e dava total... Na primeira edição isso, hein? Na primeira edição. Depois vai ficando maior, né?
Aí já dava liberdade total pros criadores, assim, sabe? Aí os caras já chegando mesmo, fazendo coisas maravilhosas, páginas coloridíssimas que pareciam, assim, saltar mesmo da revista. Artes pintadas. Era um negócio diferente, assim. Chegou na banca, já caiu como uma bomba, tipo... O que foi isso? Que isso, mano? A sensação dos fãs de quadrinho e do público em geral foi... Que revista é essa? Né? Fugia completamente do estilo Linha Clara, por exemplo. Isso. Que era até então famoso do Tintin, mesmo do René Goscinny com Asterix, fugia completamente desse sistema. De tudo. E era claramente, assim, só de abrir a revista você já percebia. Isso aqui é banda desenhada, ou bande dessinée, para adultos. Para adultos, tá? Então meio que dá pra dizer que foi a primeira revista relevante de quadrinhos para adultos em bancas na França. Teve a L'Echo de Savane antes, que também teve uma importância muito grande. Mas relevante, mas assim, mesmo. Que catapultou tudo mesmo, transformou a parada num fenômeno. Depois dela veio um monte, e seguiu muito influente, foi a Metal Hurlant mesmo, foi a Metal Hurlant. Que lançou tendência, né? Ela começa mensal, mas depois vai fazendo tanto sucesso que ela passa pra bimestral. Não, ao contrário, pera. Ela começa trimestral, depois passa pra bimestral. Da edição 7 vira bimestral e a partir da edição 9 vira mensal. Mano. Isso, a partir da edição 4 ela vai pra 84 páginas. Sobe até o número de páginas, Sobe o número de páginas e aumenta o número de páginas coloridas também. Que eles o público clamava por mais. Clamava por mais e os caras precisavam pagar a conta também. O Dionê, ele conta que os distribuidores, eles só pagavam depois que a revista era distribuída e tudo mais. Então eles não podiam distribuir a revista, esperar a outra sair só daqui 3 meses, pro distribuidor pagar depois de 3 meses, quando ele recolhesse a revista e pegasse uma nova. Então tinha que pegar a ele revista nova. Em bimestral, achando que dava, depois viu que precisava de mais fluxo ainda, precisa ser mensal. Precisa ter todo mês. Distribui a revista, na hora que ele pega a nova, ele já paga essa anterior, depois ele pega a nova e já paga a anterior. Que legal. E as contas vão tentando fechar as contas dessa maneira. E aí foi subindo o número de páginas e, se eu não me engano, ela ficou totalmente colorida depois de um tempo, né? Eu não tenho certeza. Eu acho que aí meio que era mais pra frente, era meio que dependia do que o artista queria fazer. Se ele quisesse publicar preto e branco ou se quisesse publicar colorido. Entendi. Mas eu não sei se tinha uma definição editorial pra isso, mas eu acho que era mais assim por conta do artista. Até onde eu sei, o editor-chefe aqui, galera, teve esses 4 fundadores, mas o cara que assumiu como editor foi o Jean-Pierre Dionnet. Foi o Dionnet. E o Dionnet, ele declara em entrevistas que ele deixava a galera livre, leve e solta pra fazer o que quisesse mesmo. Totalmente. A gente separou umas declarações bem legais dele sobre isso, né? Então realmente dá pra dizer que ele era preto e branco a depender do gosto do artista. Mas tinha essa motivação aí de receber o dinheiro e tal mensalmente, mas claro que o público correspondeu. Eles não fariam essa loucura inicialmente se não tivesse crescendo e não tivesse vendendo bem, né? As páginas têm que ser pagas pro artista. O artista ganha por página desenhada. Isso. Mais páginas da revista, mais artista pra pagar, mais artista para pagar, mais gasto, precisa de entrada, e o público tava realmente comparecendo ali, né? Mas beleza, falamos aí, demos ao início da revista e tal, mas vamos retomar no tempo? Pra fazer tudo, pra tudo fazer sentido, esse cenário todo, a gente tem que voltar pra 1959. Isso. Que é a criação da Pilote. Uma revista importantíssima pro cenário francês, a gente já citou ela em diversas ocasiões aqui também. Sim, vira e mexe a gente fala dessa revista. E ela foi fundada por 4 caras, né? Também, né? Os roteiristas René Goscinny e Charlier. O Charlier, o roteirista de Blueberry. Ou seja, estamos falando aqui dos criadores de Blueberry e Asterix. Exatamente. Co-criadores, né? Dos co-criadores de Blueberry e Asterix. O Goscinny eu amo também pelo Isnogood. Goscinny? Goscinny, é verdade, tá vendo? É um hábito. Eu falo Goscinny, mas é Goscinny, né? Eu amo também pelo Isnogood, que eu acho formidável. Sensacional. Cara, formidável. Mas além do Goscinny e do Charlier... Eles que eram os roteiristas, tinha 2 artistas entre juntos. Os fundadores da revista tem o Albert Uderzo. Parceiro do Goscinny. Isso, e o Jean Hebrard. Não sei como pronuncia. E rapidamente a Pilote virou um sucesso, um fenômeno, virou o padrão de quadrinho francês. Eles conseguiram publicar autores assim, sensacionais, foi um negócio impressionante, e o editor-chefe era o Goscinny. Ele cuidava da parada inteira. O que acontece é que ali nos anos 60, os caras começam a achar que o Goscinny tá podando muito a liberdade criativa deles, eles já não podiam fazer tanta coisa. A Pilote, ela era muito focada no público, na molecada de escola, assim, era uma revista muito infanto-juvenil, né? E tinha... Era uma revista pra fazer competição ali junto da revista Tintin, por exemplo. Tinha suas limitações, não dava pra falar tudo, não dava pra falar de droga, não dava pra falar de sexo, não dava pra falar de política. Cara, você não pode colocar a mulher pelada. Dependendo, você não pode nem pirar tanto na página, porque o leitor público-alvo não vai se interessar, vai ficar maluco. O cara tá acostumado a ler Asterix e de repente vai ler o Lolis Lone, do Drulet. Como? Não conversa. Então, hoje a gente pode falar assim, os artistas reclamavam da mão pesada do Goscinny no editorial. Mas não dá pra criticar o Goscinny por isso, porque o papel dele era esse.
Era manter as revistas nos moldes certos, assim, ó, essa revista ela tem um alvo, ela tem um modelo aqui que a gente tem que seguir, tem um padrão. Sim. Então eu não posso pirar muito nisso. E os artistas estavam ficando meio cansados, porque tipo, eu quero... Onde eu vou colocar essas ideias, então? O que eu vou fazer com essas minhas ideias, sabe? Uma coisa que é importante dizer, o Blueberry começou a sair na Pilote. A partir de 1963. Aqui tem extras no Blueberry, tem diversos extras e tem a história de origem do Blueberry na Pilote e tal. A nossa edição definitiva de Blueberry é espetacular. Maravilhoso, tesouro. Esse que nós estamos na mão aqui é o volume 1 de 4. Na data desse vídeo já tem 2 volumes em estoque. O 3 e o 4 saem em 2024 também. Fica ligeiro, não perde essa coleção. O que vai acontecer com essa coleção? Eu já posso ver nos comentários. Vai virar uma raridade. E a galera vai ficar pedindo muito reimpressão. Pra sempre. E por ela ser por seu produto caro de fabricar, não vai rolar reimpressão fácil, direto assim, sabe? Não. Então, Garfa, você está vivendo o momento em que Blueberry está sendo distribuído no Brasil. Não perca esse momento, sério mesmo. É muito importante isso daqui, tá? Aí, ó. Mas desculpa, eu tive que... Imagina, essa empolgação é totalmente válida, porque é um dos projetos mais legais da nossa vida, né? Mas aqui o Blueberry, o Jean Giraud assinava como Giraud, como Giraud. No começo dos anos 70... Moebius, é a mesma pessoa, tá, no começo dos anos 60, esse cara, o Jean Giraud, autor do desenhista do Blueberry, ele começa a ficar encucado, fala assim, putz, eu tô meio cansado do faroeste, ele cansado das convenções de gênero do faroeste, cansado do Goscinny, ele queria extrapolar e fazer outra parada. Aí o que ele decide? Reavivar um codinome que ele tinha usado alguns anos antes e fazer histórias completamente diferentes. Esse codinome... Moebius. A gente já falou bastante do Moebius numa sequência que a gente fez aqui. São dois vídeos. Contando toda a trajetória dele. E a gente falou bastante dessa metamorfose que ele faz. Está na nossa playlist Mestres da Nona Arte, galera. Essa playlist é incrível no canal. Recomendo que todos assistam, porque é uma playlist com vários mestres lá realmente tratados, né? E o do Moebius, a carreira dele foi resumida em 2 vídeos. Exatamente. E aí quando ele assume essa alcunha Moebius, ele vira 2 artistas. Sim. É isso. Tem o Jean Giraud e tem o Moebius. Tem o Jean Giraud fazendo faroeste e tem o Moebius fazendo uma ficção científica muito particular, muito única, assim, muito... Ele inventou aquela parada. Isso. Ele criou tudo aquilo. É mesmo porque ele não podia largar o faroeste. Ele amarra fazer Blueberry. Pô, continuou fazendo Blueberry até o final da vida, né? Inclusive, ele, quando o Charlier faleceu, ele seguiu tudo que o Charlier tinha em mente e finalizou a série. Por muito tempo, foi só ele à frente do Blueberry. Sim. Então ele amava. Então, pô, não vou aposentar o Giraud. Mas eu também não quero fazer só o que o Giraud faz. Eu quero fazer outras coisas. Aí é onde ele vira o Moebius. Vira o Moebius. E aí ele muda tudo. O jeito de fazer quadrinho, como o Moebius é diferente. Ele usa mais caneta em vez de pincel e tudo mais. É outra pessoa mesmo. O estilo de arte muda. É outra pessoa, muda a cabeça dele, faz quadrinhos diferentes e com técnicas completamente diferentes. Aqui nesse livro sensacional, Quadrinhos, História Moderna de uma Arte Global, que a gente recomenda pra caramba, tem uma frase muito bacana que sintetiza muito desse período aqui. E aí o Bruninho, que lê melhor que eu pra essas coisas aqui, ele vai fazer as honras. Tá, vamos lá. Onde é que tá, Dranzinho? Aqui, ó. Giraud. Ah, tá bom, ó. Então tá, a gente mencionou aqui que o Giraud tava querendo... Expandir seus horizontes. O responsável por iniciar essa ideia na cabeça dele, por dar o gatilho nele, por acender a pequena labareda... O incentivo foi o Philippe Druillet. Exatamente, foi o Druillet. Aí o autor fala aqui, ó. Giraud se inspirou em um dos artistas da Pilote mais jovens, Philippe Druillet, né? Druillet veio da pequena subcultura francesa das comunidades de fãs de ficção científica e fantasia. Quando adolescente, foi correspondente em Paris para os fãs norte-americanos da revista Famous Monsters of Filmland. Então, o Druillet já era um cara interessado no mundo da fantasia e da ficção científica, né? Druillet tinha sido um dos 4 artistas que, no meio da década de 60, foi encarregado da série inovadora da editora de Eric Losfeld, fazendo quadrinhos de ficção científicas para adultos, que incluíram Barbarella, de Jean-Claude Forest, e Les Aventures de Jodelle, de Guy Pilar. É difícil de falar. A editora Jéssica tá colocando na tela escrito o nome de todo mundo. Mais fácil. Aí você ajuda, tá? Em Le Mystère des Abysses, de 1966, o Druillet apresenta seu maior herói, o piloto espacial Lon Sloan, que nós lançamos aqui na editora Pipoca Nanquim. O desenho de Druillet, inicialmente, tinha um visual retrô charmoso, influenciado por ilustradores pulp e de tiras francesas da década de 30. Mas,
quando Lonely Sloane apareceu na Pilote, em 1970, ele estava explorando desenhos psicodélicos e abandonando radicalmente as convenções de página com layout de grade, enfatizando o conceito sobre a ação. Quem leu o nosso Lonely Sloane viu que realmente layout de página padrão não existe. Nossa Senhora. A página inteira vira arte em si. O desenho passeia por tudo, mano. É uma loucura o layout dele. Uma diagramação ousadíssima. Ousada pra caramba, né? Então, Druillet trouxe um novo nível de alto fluxo de visualização de ficção científica / fantasia aos quadrinhos, mostrando conhecer a trilogia Galactus que Jack Kirby criou pra Marvel. Tá tudo ligado. Olha só o Jack Kirby influenciando o Druillet e os caras tudo, velho. Sua prosa elevada, no limite entre solenidade e tolice, se adaptava bem a imagens bombásticas. É isso. Né? Então o Giraud, quando ele vê essas obras do Druillet, ele fala... É isso que eu quero fazer. Ele fala aqui, ó. Ele se encanta. Giraud ficou fascinado pelo trabalho sem bloqueios de Druillet. Ficou fascinado. Com suas páginas irracionais, liberadas, com explosões visionárias, o que o fez se sentir confinado pelas exigências clássicas de Blueberry. É isso. Né? É. Então, Blueberry é um clássico, mas ele não estava mais querendo se ater ao clássico. Queria mais. Ele queria mais. Queria expandir, queria inovar, queria experimentar. O Druillet tá fazendo isso! Eu quero fazer isso também. Eu também posso. Eu vou fazer, né? E aí Só que aí o Goscinny não deixava, cara. E aí ele começa a experimentar cada vez mais, né? Acho que o primeiro grande sinal dessa mudança, dessa metamorfose, é a história O Desvio, que foi publicada aqui nessa edição de Arzak, da editora Nemo. Antiga coleção de Moebius da Nemo. Exato. É a primeira história do Arzak aqui, é essa O Desvio, que aparece na Pilote de 1973. Isso. Essa transformação. Curiosamente, ele ainda assina como Gira aqui. Ele ainda não assina como Moebius. E o Goscinny aceitou, saiu da Pilote e tudo. Beleza. Né? E várias histórias dele foram publicadas no ano seguinte aí, né? Sim, várias publicadas. Essa foi em 73, mas em 74 e tal, ele continuou fazendo ficção científica na Pilote. Isso, não só na Pilote, ele começou a colaborar, assim, onde surgia a oportunidade, ele fazia alguma coisa, sabe? Inclusive, tem uma história muito importante dele, que chama Cauchemar Blanc, né? Que é Pesadelo Branco, basicamente, que saiu na L'Echo de Savane, que a gente comentou, que foi essa revista super importante, saiu em 1974. Cauchemar Blanc não chega a ser uma ficção, não é uma ficção científica, muito longe disso, é uma sátira amarga sobre violência racial contra os imigrantes na França, né? Então é algo assim, mais drama que ele fez. Só que é aquilo, Moebius sendo absolutamente genial, fazendo uma história importantíssima. E aí realmente é uma história política, adulto, pesada, não cabia na Pilote. Isso. Por isso que ele foi para Les Echos de Savane. L'Echo de Savane. E aí é importante a gente falar um pouco mais da L'Echo de Savane, porque a partir desse momento ela tem uma importância grande demais para o surgimento da Metal Hurlant. Total, né, porque ela é uma revista criada em 72 por artistas dissidentes da Pilote. Temos então a Claire Bretéché, o Gottlieb e o Nikita Mandryka. Isso. O Mandryka, ele fica muito amigo do Jean-Pierre Dionnet. Isso. O Dionnet, agora a gente vai falar um pouquinho dele também, porque ele também estava participando da galera da Pilote, ele estava ali com essa galera. E aí ele começa a dar pitaco na L'Echo de Savane e depois de um tempo ele começa a ajudar o Nikita Mandryka a editar a L'Echo de Savane. É o Mandryka que faz ele se interessar por trabalhar em histórias em quadrinhos. Não. Quem faz o Dionnet se interessar é o Druillet. O Druillet alguns anos antes. Qual que é o lance? É o Druillet mesmo? É o Druillet. O Mandryka depois ele vai incentivar e falar, vamos fazer uma revista de ficção científica e tudo mais. Mas quem traz o Dionnet, aí a gente volta um pouquinho de novo no tempo nessa nossa cronologia aqui, é o Druillet. Porque o Dionnet, ele frequentava ali diversas livrarias e tudo mais. Ele trabalhava numa livraria chamada Futurópolis. Exatamente. Ele frequentava esse cenário aí da literatura, de sci-fi e tudo mais, de quadrinho, e ele acabou conhecendo o Druillet e frequentava a casa do Druillet. Por trabalhar na livraria, um monte de autor de ficção científica frequentava essa Futurópolis. Frequentava e se conhecia e tudo mais. Dos caras. Foi ficando parça dos caras. A ponto de ir um na casa do outro. Na casa do outro. Um deles era o Druillet, então. Um deles, um dos grandes caras lá, um cara que incentivava todo mundo e tudo mais, e chamava esse pessoal pra tomar uma cerveja lá na casa dele, era o Druillet. E aí ele vira pro Dionnet e fala assim, e aí, o que você vai fazer? Vai ficar vendendo livro aí? Por que você não escreve quadrinho? Aí ele, eu não sei escrever quadrinho. Ele fala, não, você sabe escrever quadrinho sim. Sabe escrever. Aí bota essa sementinha na cabeça do Dionnet, o Druillet apresenta o Dionnet pro Goscinny. Isso. O Goscinny curte o Druillet
e ele começa a colaborar, então, com a Pilote. Isso ali, 68. Então é assim que o Dionê entra nesse mundo de fazer quadrinho, então, né? Tá. E é um barato que o Dionê ele conta em entrevistas e tudo mais, na biografia dele, que nessa época o Goscinny já estava meio azedo já, ele já estava meio de ovo virado já com os artistas, estava meio bravão, ele fala assim, não conhecia ele num grande momento, assim, ele já estava conhecendo esses caras numa época que eles estavam tentando realmente botar as asinhas cada vez mais de fora. Isso. E colocar um conteúdo que não tinha muito a ver com a Pilote. E o Goscinny tava aceitando, sei que no começo ele tava aceitando uma coisa ou outra, bloqueava ali, bloqueava colar, só que chega uma hora que ele deve ter perdido a paciência mesmo. E tipo assim, eu vou ter que começar a falar mais firme com esses meninos, senão minha revista vai sair do controle. E o Dionê entrou na revista meio que quando ele já tava meio azedo já. Ele fala assim, puta, eu não conheci ele num melhor momento, assim, no grande momento do Goscinny. Os caras já estavam peitando ele, exigindo liberdade criativa, né? Mas de qualquer maneira, o Goscinny dá a oportunidade pra ele começa a fazer alguns quadrinhos ali, principalmente os quadrinhos que ele chama de atualidades, que era sátira de filme, umas piadas com coisa que tava acontecendo, uma parada meio média, assim. Isso, era uma seção da revista sobre atualidades e ele capitaneou meio que essa seção. Isso, ele escrevia uns artigos também, resenha de filme e tudo mais. Nesse meio tempo, ele começou a criar várias histórias, ele fez inclusive histórias de ficção científica com o Moebius e com o Druillet, muitas dessas não foram publicadas na Pilote, já tava nessa fase que o Goscinny não tava deixando, os caras querendo fazer cada vez uma coisa mais louca, o Goscinny falando não. Então muita coisa que eles fizeram nesse período não tinha sido, nunca foi publicada e tal, né? Não passaram pelo muro chamado Goscinny. Isso. E além do Moebius e do Druillet, o Dionê começou a fazer uns trabalhos muito legais com o Enki Bilal, com o Tardy, com o Solé, com uma galera assim, da pesada mesmo, né, cara? Então e escrevendo artigo pra caramba também. Escrevendo artigo pra caramba. Temas, né? Isso. Aí tem outro capítulo interessante na história do Dionê, que ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, numa livraria também, ele conheceu o Jean-Claude Gall. Isso. O Jean-Claude Gall era um desenhista excepcional que não tinha publicado quadrinho ainda. Ele fazia quadrinho, mas ainda não tinha publicado profissionalmente nenhum quadrinho. E ele dava aula de arte. O Dionê fica impressionado com a arte dele e fala assim, pô, esse cara, a gente tem que fazer alguma coisa junto. Você tem que fazer um quadrinho comigo. Tem que fazer alguma parada. E a primeira história que eles começam a desenvolver é Os Exércitos do Conquistador. É o que vem a ser conhecido como o épico Os Exércitos do Conquistador. E é a primeira história, aqui ó, é essa maravilha que a gente tá fazendo a pré-venda agora. O Daniel é de Portugal. Exatamente. Ele trouxe da viagem que ele fez pra lá. Exatamente, a nossa ainda não tá pronta. Mas aí o Dionê leva essa primeira história que eles fizeram, uma história curtinha, leva pro Goscinny. O Goscinny pede um monte de alteração, ela é publicada... Sim, na Pilote. A primeira história. Mas as outras que eles queriam dar continuidade, o Goscinny veta. Ele fala, não tem espaço na revista, não tem espaço pra esse tipo de coisa. Tchau. Não publica. Mas os caras ficam com essa vontade de continuar, de alguma maneira, os Exércitos do Conquistador, né? É nessa época que o Dionê, também cansado ali do Goscinny, da Pilote e tal, começa a dar os pitacos na Leco de Savane. Isso. E depois começa a ajudar na edição dela também. Foi aí que eu achei que foi o Mandryka que tinha importância, mas você tem razão. Isso. Nessa época que o Mandryka começa, eles juntos, a plantar a semente da Metal Hurlant. Isso, aí porque aí conversa vai, conversa vem, e o Mandryka fala, pô, tem uma galera aí de ficção científica excepcional. O que vocês estão fazendo, o Moebius, o Druillet e tal... Mandryka falando pro Dionê. Porque vamos pensar numa revista... paralela à Leco de Savane, a gente lança aqui uma revista a mais só focada em sci-fi. E eu tenho o nome perfeito. O Mandryka dá esse nome. Metal Hurlant. Aí o Dionê fala, puta, fenomenal, sensacional. Já fala com o Moebius, já fala com o Druillet, os dois topam, fala, puta, vamos fazer essa revista de ficção científica acontecer, né? Problema. Depois de um tempo, o Mandryka liga... O caso é o seguinte, quando o Mandryka fala com o Dionê, é aquela velha conversa de bar. Provavelmente eles estavam no boteco. Sim, sabe esse negócio de que eles se encontravam na livraria, eu pra casa do outro, os dois pirando nas ideias. Vamos fazer a revista, bora, vamos marcar. E o Mandryka botou a semente do Dionê, e o Dionê realmente levou isso adiante. E começou a reunir os caras. E tipo assim, eu tenho os caras aqui, mano. Trouxe os caras, lembra que eu falou, vamos marcar? Aí o Mandryka falou, ih, rapaz. Aí o Mandryka pega o telefone e liga pro Dionê. Eu esqueci do mero detalhe. Ó, seguinte. A editora não tem dinheiro. Não, a gente tá mal das pernas.
não vai dar pra publicar uma revista a mais. Foi mal, desculpa. Mano. E seria uma completa loucura se você insistisse em fazer essa revista com a gente agora, porque não tem dinheiro, condição. Não tem dinheiro. Você imagina, mano, o cara planta a semente, fala, vamos fazer, os caras animados. Porra, encontramos uma revista só pra gente fazer o que bem entender. Vamos uma editora, vamos revolucionar a parada. Vamos revolucionar, só que aí o cara não tinha grana. Não tem só grana. que o Mandrica fará um desperdício, mano. Eu aconselho fortemente que vocês abram a própria editora. Façam isso sozinhos. Faz você, velho. Façam por conta própria. No fim das contas, deve ter sido um balde de água fria na cabeça do Dioné, mas depois foi ótimo, né? Porque os caras abriram a Humanoids e lançaram por conta própria e deu super certo. Tanto que a Humanoids, a editora, existe até hoje, né? O Dioné fala que ele sempre foi muito sortudo, assim, porque quando o Goscinny recusa o Exército do Conquistador, depois ele vai fazer a história que ele, como ele bem entendeu. Isso, ele mesmo editando. Ele editando. Quando não dá certo essa revista com o Mandrica, depois vai dar na revista dele comandando e por conta própria a empresa dele. Exatamente. Então ele se viu como um cara sortudo. Ele nunca entendeu não como uma coisa ruim. E sempre um momento pra se transformar. Não era pra ser, tinha que ser do jeito que foi. Só uma mudança de caminho, né? Aí ele já tinha os parça dele, né? O Druillet já era parça, o Giraud louco pra explorar mais seu lado Moebius, então os três já estavam juntos, vamos fazer rolar, Metal Hurlant tem que rolar. Só precisava da grana, é aí que entra o Bernard Farkas, né? Botando uma grana lá, entra ajudando mais nesse lado financeiro aí, né? Como contador, né? Da parada e tudo mais. E eles vão se aventurar no mundo editorial, né? E aí eles fundam a editora Le Humanoid Associé, nome sugerido pelo Dioné. Isso. Também. Metal Hurlant, lembrando, era o nome que eles já tinham, mas faltava o nome da editora, Le Humanoid Associé. Hoje se chama só Humanoids. Humanoids. Foi mudando. Agora ela é focada mais nos Estados Unidos, né? O escritório principal fica lá, chama Humanoids. Humanoids, né? Porque o Associé vem de associados, né? Associados. E os associados foram saindo e tal, então ficou só o foi mudando a revista também, né? Pra ficar... O Humanoids, convenhamos, é um nome muito mais universal do que Le Humanoid. É muito francês esse, muito pode crer, é verdade. Acho que foi essa mudança. Eu acho que foi mais isso também. Até o logo mudou, tudo mudou, né? Foi isso aí. Mas o que acontece é que, beleza, tá tudo preparado, sai a revista em janeiro, a número 1, em janeiro de 1975. Como a gente já tinha falado aí, com uma história só do Druillet, outra história só do Moebius, uma história dos dois, que é a aproximação de Centauri, foi publicado numa dessas edições aqui da Nemo também. Uma história só do Moebius, uma só do Druillet e uma dos dois. E uma dos dois. Que louco, mano. Olha que da hora, velho. É uma história muito boa. Na primeira edição também tinha a primeira história dos Exércitos do Conquistador. Relançada, né, Daniel? Isso. Dessa vez do jeito que eles queriam fazer de fato. Do jeito que eles queriam fazer. Vamos iniciar de novo a série Exércitos do Conquistador na Metal Hurlant. E foi a casa do Exército do Conquistador depois por muito tempo. Até eles concluírem. Depois eles fazem também a saga do Arne e tal, que é um puta épico também que a gente vai compilar na nossa edição. O nosso volume tem tudo que relacionado ao Exército do Conquistador. Sai tudo na Metal Hurlant. Né? E nesse primeiro número também é uma história do Richard Corbett, que era americano e tinha influenciado muito os caras lá. Todo mundo pirava no Richard Corbett. Tá no número 1, mano. Tá no número 1. E o Corbett era uma referência pros caras também. E eles publicaram o Corbett na clássica Metal Hurlant 1. Exatamente. Será que tem algum colecionador brasileiro que tem o primeiro número original da Metal Hurlant? Tem. Tô falando disso aqui não. Tô falando da revista da época mesmo, de 75. De 75. Você conhece alguém que tem? Tem, eu conheço. Tem o PH do Eurocomics. Não, o PH tu já viu exatamente do Eurocomics. Ele tem a coleção, os 5 primeiros números e tal. Olha, que massa, cara. Eu não sei se ele ainda tem, eu lembro que ele tinha. Comenta aí, PH, se você tá assistindo esse vídeo. Deve estar, porque ele é fascinado por esse mundo da banda desenhada, né? E além de quadrinho, publicou uns artigos, né? A revista sempre teve essa ideia de publicar artigo, resenha de música, de filme, de ficção científica, de videogame. Nessas republicações tem também. Um dos artigos que tem aqui na minha revista é uma entrevista com o Druillet, olha só que legal. Sim. Né? Tem na minha revista aqui. Então já é da origem da revista. Da origem, né? Inicialmente já tinha esses artigos aí, né? Mas o ponto forte, o lance que mais importante de todos é a liberdade criativa para todos os criadores. Não era só... Eles não só tinham liberdade, como eles eram incentivados a fazer coisas cada vez mais diferentes, pelo Dioné. Assumir riscos. Isso. Vê se pode. O editor falava assim, assumam riscos. Essa tá muito normalzinha. Pira mais. Caraca, cara. Era essa a ideia, né? Ele tava disposto realmente a assumir riscos e levar a arte de todo mundo a territórios inexplorados, assim, sabe? Isso. Porque essa era a ideia da revista. Aí, a Metal Hurlant, galera, percebam, não é que o Goscinny, eu não quero jamais que fique na mente de vocês que o Goscinny é o vilão da história. Que ele era mala, né? Não, de que ele era... Exato. Não, o Goscinny é um mestre na arte também, tá ligado? Mas entendam, a revista Pilote não era a casa perfeita para esse tipo de piração, de experimentação. Não era. A partir do momento que chega a Metal Hurlant,
que já nasce com essa proposta, é o lugar perfeito para você realmente colocar isso em prática. Porque o leitor que vai comprar a Piloté não é o leitor que está interessado nisso. Agora, o leitor que vai comprar a Metal Hurlan é exatamente isso que ele quer, velho. Você está dialogando direto com o cara que está interessado nisso. E então você está assumindo o risco perante um leitor que está disposto a correr o risco junto. Exato. Então aí você vê como é interessante. Você tem público-alvo, você tem uma missão, uma visão, você tem tudo estabelecido certinho desde a gênese da revista. Isso. Aí funciona, mano. E inicialmente não dá pra você mudar no meio do caminho a pilote, sabe? Não tem como, velho. Sim. E inicialmente era para ser uma revista de ficção científica. Mas rapidamente, por conta desse incentivo todo do Dionê, ele abraçar artista novo, trazer gente nova, trazer gente de outros meios pra fazer quadrinho e tudo mais, a parada ele viu que tipo, não ia se bastar em ficção científica. Mesmo porque o número 1 já tinha Exército Conquistador. Tinha que aumentar muito, que é fantasia e tudo mais, né? Então, rapidinho virou outra parada, assim, virou uma salada mista mesmo de tudo que os caras queriam fazer. Basicamente uma revista pra tudo quanto é piração. Esse parágrafo aqui do livro Quadrinhos também é muito bom. Eu peço, por favor, que o nosso orador Bruno Zago assuma esse primeiro parágrafo. Então vamos lá. A Metal Hurlan prosperou e, sob a direção de Dionê, contou com uma grande variedade de estilos e abordagens de ficção científica e fantasia. Havia os robôs feitos com técnica airbrush e as costumeiras mulheres nuas, mas havia tanto preocupação com a qualidade e a originalidade quanto com o desenvolvimento. É isso. Não vamos só fazer qualquer loucura aí. Claro que não. Tem que ter um desenvolvimento de história, tem que ser bem feito, Tem que ser bem feito. Capricha. Estamos falando com profissionais. Pira, mas capricha. Somos profissionais, ora bolas. Né? Então tinha essa preocupação também. As definições da revista quanto a seu gênero estavam longe de ser dogmáticas. Humoristas excêntricos como Femur ou Francis Massi, conhecidos por fazer ficção científica, tiveram seus primeiros trabalhos publicados por Dionê. Ou seja, até humor tinha na revista. Ele começou a trazer essa galera diferente, assim, que não estava habituada a fazer quadrinho, e falou, que tal fazer? Sabe, vamos tentar fazer quadrinho? Vamos fazer um artigo, alguma coisa? E foi fazendo, assim, uma coisa muito, muito aberta, muito experimental, muito legal, muito inusitada. Por isso que a revista foi tão importante, né? Pela inventividade, né? Pela originalidade que ela tinha em todas as páginas. E aí eu separei aqui uma frase do Dionê sobre a própria atuação dele como editor, né? Aí é uma frase mesmo. Que ele fala, eu não tinha necessariamente um ponto de vista. Na minha cabeça, eu era como Elric do Murkoff. Olha só. Caralho, velho. Eu era como o Elric de Murkoff. E nós vamos lançar todos os livros do Elric aqui já. Tá tudo ligado. Tem até os quadrinhos. Ano que vem quadrinho do Elric também de novo. Vem. A gente já lançou um já. Já lançou um, vem mais ano que vem. E até o Druillet fez Elric depois. Fez. Mas desculpa, vai ficar tudo ligado, não tem problema. Volta nisso aí ele fala, na minha cabeça, eu era como o Elric de Murkoff, um servo do caos. Minha ideia era que meu gosto pessoal não importava. O importante era que as histórias fossem bem feitas, que essas pessoas estivessem convencidas de que eu as publicaria. O tom da revista viria de uma mistura de tudo isso. De tudo, mano. Caraca, velho. E aí, a gente começa a falar nessa primeira fase inicial da Metal Hurlan, publicou duas das obras mais importantes e, assim, visionárias do Moebius de todos os tempos. Arzak começa a saiu, foi publicada na Metal Hurlan, né, vários capítulos. Repara nisso aqui, ó. Nessa capa aqui, ó. Lembra que a gente falou que o Nausicaa se inspira nisso? Já vai falar mais, mas só repara. E ele também começa a publicar o Major Grubert, né? Que é o astro do Garagem Hermética, né? Duas obras importantíssimas aí também, incontornáveis. Além dessas duas obras, desses capítulos que formaram essas obras, também publicaram The Long Tomorrow, que é uma história importantíssima com o roteiro do Dan Bannon, né? A arte do Moebius, claro, e roteiro do Dan Bannon. E pouco tempo depois, começou a publicar obras mais longas do Moebius, sendo a principal Incal, escrita pelo Jodorowsky. Incal, esse clássico indubitável dos quadrinhos de ficção científica, tido hoje pelos críticos e por colecionadores, amantes dos quadrinhos, como uma das maiores ficções científicas dos quadrinhos. Talvez esteja entre as maiores. Eu não vou dizer a maior, top 5. Porque tem muita coisa de Jack Kirby. Você tem Eternauta nessa história. Né? Tem muita coisa, mas tá top 5 de quadrinhos. Tem o Ciclo por Infinito. Pode crer que veio antes. Tem o Druna. Tem muita coisa. Publicamos tudo aqui, hein? Isso foi legal. Publicamos tudo, velho. Mas o Incal vai saindo
na Metal Hurlan, cara, antes de ganhar encadernados, né? A The Long Tomorrow, que essa história é importante, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dela, também saiu aqui no Homem é Bom, da Nemo, tá? Mas claro, além do Moebius, o Druyer e o Dionnet fizeram muita coisa legal para essa revista. Além do Exército do Conquistador, o Dionnet ele fez Exterminador 17, com o Enki Bilal, que é uma história de guerra distópica, assim, bonita pra caramba, um dos quadrinhos mais bonitos assim que eu já vi. O Bilal é gigante, né? Ele é desenhista. Desculpa. Eu sabia que você ia gostar dessa. Não sabia nada. Você foi falando aí que você percebeu. Opa. Não, mas é legal, o Bilal é gigante. Vamos seguir. Não, vamos cortar isso aí. E Jéssica, ficou muito engraçado. Ficou muito engraçado, muito quinta série, não tem problema nenhum, cara. O Bilal é gigante. E depois desse momento quinta série, é difícil falar qualquer coisa do Enki Bilal, né? O Exterminador 17 dele e do Dionnet é a faísca que dá origem ao Akira depois, né? A gente vai comentar uma das faíscas, o Katsuhiro Otomo adora. Adora, assume isso, que foi uma das influências. Fala pro Dionnet isso daí. Chega a falar pro Dionnet. Fala pro Dionnet. E aí, além disso daí, o Druyer começa a fazer coisas maravilhosas, né? O La Nuit sai aí, ele começa a adaptar o romance do Flaubert, Salammbô, pra quadrinhos também. Com o Lonis Lone como personagem. Isso, exatamente. Ele pega o Salammbô e adapta pra versão do personagem dele, né, cara? Isso. Que a gente já prometeu publicar aqui no Brasil, a galera cobra muito o retorno do Lonis Lone por meio de Salammbô e talvez de uma reimpressão. Estamos pensando aí pro ano que vem também, né, Daniel? Eu quero muito. Tem que trazer. Lançar isso. Há bastante tempo já, tá na hora de retomar, né, cara? Sim, ainda mais depois desse programa aqui, as exigências serão muitas. E é maravilhoso, cara. É espetacular. Mas, claro, né? Não ficou limitado só a esses caras que a gente já citou diversas vezes. Tiveram artistas fenomenais que passaram pelas páginas da revista ao longo desses anos. A gente pode citar entre os maiores o Frank Mageran, que é o criador do personagem Lucien. Aquele personagem que fica em cima da estação de trem lá em Anguleme é o Lucien. O que parece o Elvis. Isso. Ele foi um dos pilares da revista, assim, por muito tempo. Entendi. Sabe? Aí, ele criou o Lucien antes da Metal Hurlan, então. Não, criou era publicada na Metal Hurlan. Eu não sei quando ele criou, mas era publicada na Metal Hurlan. Eu tava mesmo querendo saber desse personagem. Foi um dos pilares da Metal Hurlan por muito tempo, assim. Legal. Aí tem outros caras, né? Tem o Yves Chaland, tem o Herman, o Josh Schwartz, o Serge Clerc, o Ted Benoit, René Petillon, o François Schuiten, o brasileiro Sérgio Macedo, tem o Alan Voss também, que nasceu na França, mas morou muito tempo aqui no Brasil, fez até capa de Mutantes. O Guido Buzelli. Publicou o Buzelli, o Hugo Pratt, o Breccia. O Alberto Breccia, pode crer, cara. Publicou várias minas também, publicou a Nicole Clavelot e a Edith Zá, tem quadrinho lançado aqui pela Comic Zone, o Mão Verde delas. Publicou também a Chantal Montelier. Detalhe, já que a gente falou das minas, 2 anos depois da revista Metal Hurlan, a Humanoid Associé decidiu lançar uma revista feito pelas colaboradoras, só por mulheres, cara. Aí eles começam a lançar a Naná, que vai de 76 a 78. Teve 9 edições publicadas. Essas mulheres, inclusive, elas declaram que na época elas faziam quadrinhos e tinham que assinar como se fossem homens, né? Tem aqui nesse livro, aqui no Quadrinhos, tem o manifesto editorial da primeira edição que fala um pouquinho disso, né? Mas, apesar de ser uma revista feita pelas mulheres, às vezes tinha um outro colaborador, assim, sabe? O Tardi publicou nela também e tal. Igual tinha colaboradores mulheres na Metal Hurlan, também tinha colaboradores homens na Nana. Isso, mas era comandada por mulheres, feita majoritariamente por mulheres e pensado pro público feminino. Legal. E aí na apresentação, no editorial, né, elas dizem o seguinte: algumas artistas, coloristas e jornalistas estavam reclamando de terem de assumir fantasias masculinas disfarçadas, pois era a regra de ouro do mundo editorial. Nós passamos para a ação, desenvolvendo a ideia de uma revista. 8 dias depois, o projeto tinha virado uma bola de neve. Mais um mês e foi uma avalanche, né? Olha só que legal, né? Uma revista muito importante. Porque a editora estava crescendo, né? Além de publicar essas revistas e publicar os encadernados dessas histórias, eles também começaram a licenciar e lançar outras coisas. Daí a gente mencionou lá o Conan. Realmente, eles publicaram Conan, publicaram livros do Bukowski, do Hunter Thompson, tudo que dava vontade nos caras e que eles achavam interessante, eles lançavam.
O Eisner lançaram o contrato. Era igual o Pipoca, assim. Qual é a curadoria do Pipoca? Não dá pra falar que nós somos editor de terror. Não, a gente publica o que gosta. A gente publica o que gosta, tá ligado? Terror, ficção científica, fantasia, humor também. Tudo que a gente curte, a gente publica aqui. Era o que eles faziam também. Exato. O Dionê, ele publicou o Contrato com Deus do Eisner lá, fez um puta de um sucesso na França. Era isso, né? Ele era muito inquieto. O Dionê, ele era um cara muito inquieto, muito inteligente, muito interessado por arte em geral. Então ele fez da editora ali um reflexo muito dele, assim, também, né? Por que nós estamos falando do Dionê? Porque ele era o editor, galera. O editor. Então, beleza, eu tenho o fundador, o Moebius e o Druillet, mas os caras não paravam de fazer seus quadrinhos, eles estavam lá só fazendo quadrinho. E o Dionê, além de fazer quadrinho, era o cara que tocava a revista. Depois que o Bernard Farkas sai depois de 2 anos, o Dionê tinha cuidado de toda a contabilidade também. Até das contas. Ele era editor-chefe, cuidava da contabilidade, fazia contato, ele era o cara, assim, por legal trás da parada. Legal que a gente conheceu ele, né? Demais, Pô, a gente conheceu ele na viagem, tem que ter um vídeo próprio só sobre isso, né, aqui no canal. Foi espetacular. Vamos deixar o like aí, galera. Aliás, quem tá até agora no vídeo, já deixa o like aí. Vamos continuar daqui pra frente, que a história... Aí nós vamos chegar nas grandes influências já, né, cara? Sim. Mas o legal é que essa ousadia e, por consequência, o sucesso da Metal Hurlant incentivou outras revistas francesas. Influenciou um monte. Aí surgiu muita coisa, né? É nesse esteio que vem a Fluide Glacial, depois vem a Suivre, e não só na França. Como a gente tá falando do mercado europeu, tinha muita troca e tudo mais, começa a incentivar outras paradas. Começa a sair a Metropol na Espanha, começa a sair a Frigidaire na Itália, influencia até a criação da Warrior e a da 2000 AD na Inglaterra. A 2000 AD é criada no sucesso da Metal Hurlant. Os caras estão vendo e falam, puta, aquela revista, isso é fenomenal. O que eles estão fazendo lá é fenomenal. Fenomenal. É um modelo, vamos fazer parecido aqui. 2000 AD, casa de Dredd e de diversos astros dos quadrinhos ingleses, né, que começaram lá, como Alan Moore, Grant Morrison. Se não foi na 2000 AD, foi na Warrior. Essas duas revistas foram importantíssimas pro cenário britânico, Você vê, né? nasce por causa o surgimento da Metal Hurlant, motiva o surgimento de tudo isso, que por sua vez traz pro mercado todos esses Alan gigantes. Moore, Neil Gaiman, Jamie Delano. Então, mano, uma galera fenomenal. Caras, olha só, e tudo parte daí, mano. Vocês têm noção da importância disso, velho? Olha só, que foda, né? Só que, olha como é louco, né? Porque é justamente a Metal Hurlant vem, chacoalha tudo, e aí movimenta esse mercado de banda desenhada pra adultos, né? Vem todo esse monte de revista e tal. Com esse monte de revista, aumenta o quê? A competição. Aumentando a competição, eles começam a sofrer com as vendas também, né? Porque antes eram eles reinando absolutos. Agora eles têm outros para competir. E aí começa a amargar um pouco as vendas. Começa a complicar. Mas antes de falar dos problemas, né? Da derrocada da Metal Hurlant, é importante dizer o seguinte, o mundo inteiro começou a se atrair por esse modelo, por esse tipo de publicação. E tinha um mercado gigante que eles não estavam ainda. O público norte-americano. Isso. Teve muito norte-americano que comprou a Metal Hurlant pelas figuras. Os caras não falavam francês lá. Nos Estados Unidos comprava pra ver, pra conhecer o trabalho desses gigantes, né? Só que aí os caras foram ligeiros. O Dionê foi ligeiro. Ele falou assim, mano, antes que os Estados Unidos abram uma revista dos meus moldes, eu vou oferecer pra licenciar meu produto lá. Exatamente. Pra licenciar meu produto lá. Além dos Estados Unidos querer uma Metal Hurlant, o Dionê queria entrar nesse mercado. É um mercado gigante. Se eu entrar lá, eu tô feito, mano. E ele era cheio dos contatinhos. O Dionê, ele era amigo de todo mundo. Ele era um cara desenrolado pra caramba, ficou amigo de todo mundo. Ele tinha o telefone, trocava carta, ele viajou várias vezes pros Estados Unidos pra conhecer a galera do editorial da DC, da Marvel. Ele era amigo de todo mundo, Todo mundo, conhecia a galera. Ficou amigo do Will Eisner e tal, eles deram vários rolês juntos, tem fotos disso e tudo mais. Mas aí o Dionê fala o seguinte, ó, pensando na Metal Hurlant no mercado norte-americano, né? Eu me encontrei com o Stan Lee ou lhe enviei uma carta? E ele respondeu, acho que isso não vai funcionar aqui. Eu encontrei o Carmine Infantino e lhe dei um exemplar. Ele não ficou entusiasmado. O Joe Kubert me disse para não fazer isso. Depois encontrei o Bob Guccione, da revista Penthouse, e ele me assustou até a morte, pois morava numa casa muito grande com imagens de Cristo e mulheres peladas para todo lado. Ele me assustou muito. Então conheci o Len Mogul, da National Lampoon. A National Lampoon era uma revista americana de sátira, mas assim, de muito sucesso. E aí os editores, vendo o potencial do quadrinho adulto, eles pensaram, opa, a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido. Foram os caras que deram bola pro Dionê. Isso. O Stan Lee, os outros também, Marvel e DC. Não. Convenhamos que tudo bem, né? Eles não estavam tão errados, porque era muito diferente do que eles faziam, cara. O público deles não ia dar moral, mano. Não, calma. Nesse momento não ia dar moral. Eles acharam que não, mas depois... Mas depois, quando a moral tá feita por outros meios, aí eles começam... a voltar os olhos pra aquele lado também, sabe? Mas eu acho que eles não dariam conta, de fato, de ser a centelha inicial do sucesso da Metal Hurlant
lá fora. Não, ia ser muito diferente pro público Marvel. Muito pro público DC, completamente diferente. Mas é esse... Mas a National Lampoon tem tudo a ver. Sim. Tem um filme sobre a National Lampoon na Netflix, muito bom também, sobre a origem da National Lampoon. É uma revista sensacional, surge ali em Harvard, né? Depois ela vira uma produtora de filmes. Alguns dos filmes mais legais, algumas das comédias mais subversivas e interessantes do mundo foi produzida pela Metal Urlan, não, pela National Lampoon. Vale um programa, um dia vale um programa, talvez vale um programa aqui no Pipoca sobre isso, mas é um capítulo interessante pra vocês. Assistam um filme, esse pelo menos. Esse filme da Netflix é muito legal, muito bacana. Sobre a origem da National Lampoon. Mas aí o importante é isso. O Len Mogel e o Dionne estruturam a publicação da Metal Urlan nos Estados Unidos, que passa a se chamar lá Heavy Metal. Aí esse nome todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Até o brasileiro conhece. E a Heavy Metal, inicialmente, ela foi basicamente uma versão da Metal Urlan lá. Os caras pegavam as histórias, traduziam e lançavam no mercado americano, né? Isso. Com o tempo foi trazendo outros caras, fazendo uma revista mais diferente do que era publicada na França. Publicando coisa nova lá também. Publicando coisa nova. Mas até então, tinha tanto material foda pra traduzir e apresentar pros, por que não, né? Pros Estados Unidos que vamos fazer isso, vamos fazer esse negócio. E é assim que surge a Heavy Metal. Logo na sequência também, o Dionne e o Mogel e tal, essa equipe aí, eles decidem, vamos publicar também alguns álbuns aqui, fazer o mesmo movimento que a gente faz lá. E sobre isso o Dionne comenta, lá publicamos 3 livros, Os Exércitos do Conquistador e o Isaac, do Moebius. E o terceiro foi Candice at Sea, do Jacques Loeb e do Georges Pichard. Bem ulala, ele descreve bem ulala, que é caliente, né? Bem sensual, assim. Os Exércitos do Conquistador, estranhamente, foi o que melhor vendeu. Talvez porque para americanos parecesse com algo do Frazetta ou do Roy Krenkel. Total. E estamos lançando agora, hein, gente? Já falamos isso aqui? Estamos lançando Exército do Conquistador no Brasil. Descrição aí, sensacional. Foi um puta de um sucesso a Heavy Metal nos Estados Unidos, a ponto de ter a animação que a gente falou no começo desse programa, sai em 81. Foi exportada para o Brasil depois. O Brasil publicou a versão brasileira Heavy Metal, né? Isso, exatamente. Que é igual nos Estados Unidos. Começa só trazendo as coisas de lá para cá, mas depois começa a abarcar novas publicações também aqui no Brasil, né? Isso. Você vê que esse vídeo dá uma trilogia, né, galera? Precisamos realmente do like, porque a gente pode fazer, já tem esse da Metal Urlan, podemos fazer um sobre a origem da Heavy Metal nos Estados Unidos e depois um papel jornal mostrando a coleção Heavy Metal Brasil. Brasil, vale muito a pena. Dá pra fazer uma trilogia fantástica e definitiva aí, Drago. Aí o que acontece? A Heavy Metal começa a fazer muito sucesso, outras editoras começam a falar, opa, olha o mercado que a gente tá perdendo aí. Vacilando, de quadrinho adulto. Estamos perdendo. Aí que começaram a querer o pedaço do bolo. Quem queria o pedaço do bolo? Sim, a Marvel. A Marvel. Stan Lee queria a partir de então. Aí tem aqui uma declaração Só que na época o Stan Lee já não era editor-chefe, era o Jim Shooter. Era o Jim Shooter. Mas o Stan Lee ainda tava lá, né, mano? Tava por dentro lá de toda a parada. Também, mano. Essa declaração do Jim Shooter é muito boa, né? Ele foi o editor-chefe da Marvel e tal, uma figura importantíssima. A gente já falou dele também bastante no programa da Valiant. Que quando ele briga com a Marvel, ele vai fundar a Valiant. Que é um universo de tretas, assim, é muito louco, mano. E aí o Jim Shooter fala, antes da publicação da Heavy Metal, a Le Humanoid Associé veio à Marvel em busca de uma editora americana. Depois que eles fizeram a apresentação, conversamos e o Stan Lee achou que aquilo tudo era muito violento, muito sexy e que a boa e velha Marvel higienizada não poderia lançar algo do tipo. Aí continuando a pauta aqui. Mas veja como as coisas são. O sucesso da Heavy Metal foi tanto que encorajou uma mudança de política dentro da própria Marvel. Então, seguindo os passos da Metal Urlan, a Marvel foi e lançou a revista Epic Illustrated. Exatamente. Do selo Marvel Epic. Claro que a Epic seguia total a proposta da Metal Urlan. Total a proposta da Metal Urlan. Dava uma amenizada na questão sexual, na questão da sátira, mais uma atenuada. Mas ainda era adulto, ainda assim. Era a mesma proposta, a mesma ideia de quadrinho, Tem um vídeo sobre a Epic Illustrated aqui no canal já, porque a editora Pipoca Nanquim, que caminha lado a lado com o canal, né? A gente, além de gerar esse conteúdo maravilhoso no YouTube, também coloca obras maravilhosas nas prateleiras de vocês aí, né? Gera conteúdo na biblioteca de cada um. A gente publicou coisas da Epic Illustrated. Sim. Como Marada, a Mulher Lobo, o Dragão Negro, que a gente publicou aqui também, né? A gente adora esse cenário, né? Provavelmente vem mais coisa no futuro desse selo aqui também, né, e cara? Uma coisa que é agora, inclusive, o... já anunciamos, né? Podemos falar. Já falamos, né, na live, né? O Mundo Sem Fim. O Mundo Sem Fim foi publicado originalmente na Epic? Eu não sei se foi na Epic ou se foi na Vertigo agora, de cabeça falando, mas segue o mesmo modelo. Eu preciso confirmar, Drago, eu não lembro. Mas segue a mesma toada. Mesma coisa de quadrinho adulto, assim, norte-americano. É o Jamie Delano, né, fazendo. São britânicos, mas foi publicado originalmente nos Estados Unidos, né? Mas uma coisa que é engraçado, que olha só como as coisas voltam, né? O Stan Lee recusou lá atrás a proposta do Dionne, mas no final dos anos 80, ele convida o Moebius para fazer
uma história do Surfista Prateado que é publicada na Epic Illustrated. Olha só como as coisas são. Disneyou, agora quer comprar. Cara, o Stan Lee, ele ficou tão louco com tudo isso que ele falou, tem que fazer... Igual lá atrás o Dionê falou, eu tenho que fazer uma coisa com o Gol. O Stan Lee falou, tem que fazer uma coisa com o Moebius, cara. Eu tenho que fazer, mano. Reconheceu o gênio ali do Moebius, né? E essa história do Surfista Prateado é uma das maiores do Stan Lee. Parábola, uma das melhores. E além disso, o selo Epic publicou uma revista apresentando trabalhos do Moebius nos Estados Unidos também. Também, né? Lá na Marvel também. Exato. Olha que louco, né, cara? Mas bom, vamos voltar pra França e falar da derrocada da Metal Hurlant. Metal Hurlant, né? Como você disse, começou a surgir um monte de outras revistas interessantes também, investindo muito, trazendo muita gente boa, publicando coisas interessantes, e começou a dividir o público. A contabilidade já não era lá aquelas coisas, porque era o Dionê fazendo tudo e tudo mais. Ele falou que ele pegava empréstimo de um banco para tentar pagar empréstimo do outro. Começou assim, enrolar assim, totalmente nessa questão das finanças. Em determinado momento lá, ele falou assim, bom, já que eu estou publicando muita coisa diferente na Metal Hurlant, e tem muita coisa que faz sucesso, por que não lançar 2 revistas em paralelo à Metal Hurlant? Lembrando que em 80, a Nana já tinha sido cancelada. Já tinha sido cancelada. Revista, né? Isso. Aí ele achou que seria uma boa jogada fazer uma revista mais focada em aventura, que era um segmento importante da Metal Hurlant, e outra focada em humor. Aí ele lança a Rigolô, que vai de 83 a 84, teve 3 edições. Só durou 3 edições. Isso. E a Metal Adventure, ou Metal Hurlant Adventure, que teve, por sua vez, 11 edições. De 83 a 85. 83 e 85. Só que foi um puta tiro no pé, né? Ele achou que venderia muito das 3 revistas, porque estava pegando os principais, vamos dizer, nichos ali da Metal Hurlant, aventura, ficção científica e humor, e desdobrando em 3 edições, achou que ia vender tudo, mas não. A Metal Hurlant começou a vender muito menos, dividiu o público. As revistas novas canibalizaram o público da Metal Hurlant. Isso. Ou seja, então o que ele fazia antes, vendendo uma revista, ele agora tinha que fazer 3. Exato. Gastando mais com gráfica, com tudo mais. E não rolou. Tanto que logo elas foram canceladas, exatamente. Né, cara? Aí foi em 85 que a editora Hachette adquiriu a Metal Hurlant. Adquiriu o título. Comprou a Metal Hurlant. comprou, né? Isso. E o Dionê foi substituído. Foi substituído. O Dionê, daí pra frente, ele foi trabalhar com televisão, fazer apresentação de programa de televisão e também roteiro de televisão, né? Roteiro de televisão, começou a trabalhar com cinema, distribuição de cinema. O Dionê é um cara, como eu disse, muito inquieto e fez muita coisa na vida dele, né? Apresentou o Hayao Miyazaki e outros cineastas japoneses na França. Isso. Foi fazer esse trabalho aí totalmente diferente do editorial, né? Depois de um tempo, a revista vai para outros donos aí, passa por outra reestruturação. Essa Hachette passa para outro e vai passando para outro. Isso. Chegou uma hora que a galera falou assim, não tem mais o Dionê, não tem mais ninguém aqui da época. A revista, a essa altura do campeonato... Ainda publicavam os autores bons assim, mas a revista era meio que uma imitação dela mesma, assim. Isso, sabe? Exato. Não era aquela força mais, né? Então foi em agosto de 1987 que ela acabou. Foi anunciado o término e ela acaba na edição 133, né? É legal que você coloca na pauta aqui, né? Justamente em 87, né? Quando as manchetes sobre o amadurecimento dos quadrinhos começaram a aparecer na imprensa estadunidense e britânica. Lembrando aqui, né? Cavaleiro das Trevas bombou em 86 e o Watchmen entre 86 e 87. Nessa época também estava saindo até o Mouse. Isso. Então era realmente uma época de muitos quadrinhos adultos bombando. Foi quando começou a falar mesmo disso nos Estados Unidos propriamente. Foi aí. Né? Mas nesse momento na França já estava sendo o fim de uma era, né? Já estava sendo o fim da Metal Hurlant, que foi encerrada no número 133. Então ela durou de 75 a 87, 12 anos de história e 133 edições. Isso. Aí em 2002 teve um revival, que foi até 2004, era uma coprodução franco-americana, né? E teve uma edição final publicada só em 2006. Foi de 2002 a 2004, depois uma edição final especial em 2006. Nesse meio tempo teve uma série de TV, chamava Metal Hurlant Chronicles, que não foi muito bem recebida, eu nunca vi, nunca consegui ver, mas ninguém fala bem dessa série aí. E aí temos essas edições aqui. Que começou em 2020. Isso. Em maio de 2020... foi anunciado a publicação da nova Metal Hurlant. Por financiamento coletivo, Isso, né? E ela começa a ser lançada em 2021, pelo o financiamento coletivo na Kiss Bank. Então foi em 20 que ela foi anunciada e em 21 publicada. Foi publicada. Ao todo já saíram 10 edições, a minha justamente a última, edição, né, mais 10, recente. E teve uma edição especial da Ananá também. Ela é muito maior, ela tem 270 páginas, esta versão aqui, né? Mas aí a história não acaba nesse ponto, né?
né? Ufa, que programa grande, ainda tem mais um pouquinho, gente. Estamos no fim da Metal Hurlan, mas a gente quer mencionar tudo aquilo que a gente falou no começo, só que pontuar dessa forma um pouco mais abrangente aqui no final do vídeo, as influências para além dos quadrinhos, né, galera? Porque quando a Metal Hurlan tava bombando, tava também começando o movimento de nova Hollywood nos Estados Unidos, né, mano? Você pensa assim, em 75, a ficção científica não era uma parada quentíssima de bilheteria mundial. Só vira quando? Em 77, com o lançamento de Star Wars. Né? Em 69 a gente teve o 2000 Uma Odisseia no Espaço, depois teve muita coisa assim de baixo orçamento, uma ficção científica meio sombria e tudo mais. Não era um fenômeno de bilheteria. Não era definitivamente. Então a Metal Hurlan surge em 75 e puxa essa onda da ficção científica, renova essa onda da ficção científica completamente, né? O Tom Lennon, nesse artigo que a gente usou de base para essa pauta, ele ressalta aqui, ó, essa foi a era dos diretores da nova Hollywood, como Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, cineastas mais interessados em realismo corajoso do que em naves espaciais e monstros de olhos esbugalhados. A Metal Hurlan chegou numa época em que o cinema convencional estava mais interessado na sarjeta do que nas estrelas, né? E aí o que muda mesmo é Star Wars 77. Quando Star Wars chega, o público em geral falou, que porra é essa? Que maravilha de filme é isso? Eu nunca vi nada igual. Era essa sensação que muita gente teve em 77 quando chega o Star Wars. E realmente, né? Maravilhoso. Agora, em contrapartida... Agora, quem lia Metal Hurlan falou, opa... Eu conheço um bocado disso tudo. Me parece que eu sei de onde isso tudo tá vindo, né? Porque era bem a estética. Star Wars é muito a estética apresentada na Metal Hurlan. Muito mesmo. O Darth Vader, o Império, as armas dele gigantescas, aquele visual super exagerado e tudo mais... É totalmente Druid. Totalmente Druid. Agora você pega Tatooine, coisa do deserto, o lar do Luke Skywalker e tudo mais. É influenciado pelo Moebius, não tem jeito, sabe? O Moebius fez cenários muito parecidos no Garagem Hermética. E aí vocês falam assim, mas vocês estão exagerando, não é possível. Não, o George Lucas declarou que nunca foi escondeu. Muito influenciado por quadrinhos em geral. Ele sempre foi apaixonado pela obra do Druillet e do Moebius. Quando convidado para fazer prefácio ou textos para coletâneas das artes desses caras, ele topava, ele falou o nome deles em entrevista. Ele convidou o Moebius para ser artista conceitual do filme dele de fantasia, Willow, que sai em 1980. Ele convidou o Moebius. Quis trabalhar com o Moebius também. Ele adorava o Moebius, né? E ele também bebeu de outras fontes franco-belgas, né? O Valerian, por exemplo. Valerian é uma influência gigante para Star Wars. Valerian, do Pierre Christine e do Mézières, que era amigo do Moebius também e tudo mais, fez parte dessa cena também, né? Outra franquia famosíssima hoje. Mad Max. Tá até ganhando filme em 2024. Influenciado totalmente pela Metal Hurlan. E não só o primeiro filme, não só os primeiros filmes. O Fury Road foi influenciado. O George Miller também sempre falou, foi completamente influenciado pelos autores da Metal Hurlan. Eles bateram na porta do Dionê pra falar de Mad Max na época. Essa história Tem uma aspa do Dionê que ele comenta aqui, fenomenal. Minha tristeza é pensar que tive algumas boas oportunidades nos Estados Unidos ou em outros lugares, mas estava tão interessado na revista que não me dei bola. Quando um produtor australiano veio até mim e disse, quero fazer um filme de ficção científica, ele nem deixou o cara terminar. Educadamente o levei até a porta. Pra mim, ele era mais um louco da semana. Tempos depois, eles chamaram aquilo de Mad Max. E usaram até o mesmo logotipo. O primeiro logo do Mad Max não é possível, é uma homenagem a Metal Hurlan. É a mesma coisa. Não é bem o primeiro logo. Tem alguns posters em que a fonte é mais manual, mas aquela fonte metalizada do Mad Max, Mad Max é o mesmo M do Metal Hurlan. E tem também o raiozinho, assim, também. É uma influência clara. Uma influência clara mesmo, cara. E o George Miller não esconde. Não esconde. O Salambo do Druillet foi influência pro Mad Max. O Jeremiah, do Herman, que foi publicado até aqui no Brasil, acho que a primeira edição, pela Mito, se eu não me engano. Você lembra dessa edição? Não. Jeremiah. É um puta de um quadrinho. Também foi publicado nas páginas da Metal Hurlan. É influência pro Mad Max. Então, assim, com certeza, dessa água o George Miller bebeu, sabe? Bebeu. E aí tem o Ridley Scott, que a gente já mencionou aqui, né? Ele é diretor do Alien e do Blade Runner. 2 dos filmes mais importantes de ficção científica de todos os tempos. De todos os tempos. E ele até fala, né, numa entrevista que ele deu na época do 20º aniversário do Alien, ele fala assim, em 77 me deparei com os quadrinhos e as publicações nascidas nas revistas Metal Hurlan. No mesmo ano, ofereceram-me Alien e soube que poderia aplicar algumas daquelas influências nos aspectos visuais do filme. Exatamente. Tanto que ele chama o H.R. Giger e o Chris Foss. Esses dois também foram publicados na Metal Hurlan na época. Chris Foss também, que era o cara publicado pela Humanoid Associé, né?
Era o cara que fazia desenhos de naves espaciais e tal, que também veio de uma parceria grande com o Jodorowsky, que também tava na Metal Hurlan. Aí entra o Duna do Jodorowsky, que é importante pra caramba pra esse cenário, mas tem outro vídeo aqui, né? Mas quando ele viu tudo isso, ele falou, bom, eu vou usar essas influências no meu filme e vou chamar os caras pra trabalhar comigo também. Chamou o Chris Foss e o Giger, né? Aí aqui o Katsuhiro Otomo, né? Não, outro detalhe importante. O Blade Runner é totalmente influenciado pela The Long Tomorrow, que a gente já citou. Verdade. Com o roteiro do Del Bannon e desenho do Moebius. O Del Bannon é o roteirista do Alien. Olha só. Olha só que louco. Como é importantíssimo esse cenário, né? E o Ridley Scott, ele, assim, influenciado pra caramba por todo esse visual, se influenciou muito pelo Enki Bilal. Até o Prometheus, mais recente, tem essa cara de ficção científica da Metal Hurlan, sabe? Tem, Metal Hurlaniana. Aí a gente vem pro Katsuhiro Otomo, tem uma aspas de Oné falando sobre quando conheceu o cara, né? Me apresentaram ao Otomo como... Esse é um cara da TV. Falaram assim do... Esse é um cara da TV. O Johnny. Tipo, importante assim, esse é um cara da TV. Esse é um cara da TV. E aí eu falei pro Otomo, eu também fazia Metal Hurlan. Foi aí que o Otomo deu bola pra ele. Aí ele disse, você fez Exterminador 17, não foi? Ele ficou muito animado e me contou. Foi daí que veio o Akira. E depois me mostrou um 17 desenhado em uma das páginas. De uma abertura muito pequena, ele viu a premissa de uma ópera nihilista. Olha só que legal. Que foda, cara. A centelha de Akira nasce... E o Otomo foi apresentador de Oné, sem os caras mencionados da Metal Hurlan. Na conversa ele se ligou. Eu tô falando com o criador da Metal Hurlan. E ficou, uau! O cara que me influenciou pro Akira aqui, cara. O Hayao Miyazaki, ele se influenciou muito no Arzaki do Moebius pra fazer o Nausicaa. Muito. E ele ficou muito amigo do Moebius. A ponto deles... Eles ficaram tão amigos que o Moebius chamou a filha dele de Nausicaa. Batizou a filha de Nausicaa. Batizou a filha de Nausicaa e eles tiveram uma exposição em Paris juntos. Moebius e Miyazaki. Os trabalhos expostos juntos. Depois foi lançado um catálogo disso, assim, eles ficaram muito parça um do outro. Em 2005 assim. Saiu essa... E continuaram se influenciando, trocando muita ideia, né? Saiu em 2005 Então olha só, Estúdio Ghibli, se vocês gostam dos filmes do Estúdio Ghibli, a gente acabou de falar do Menino e a Garça aqui. O Ghibli nasce depois do lançamento de Nausicaa. Olha a importância da Metal Hurlan. Olha isso, velho. Porra, foda, né? Lindo e isso, que nos corrijam, eu sei que é Ghibli, tá? Meu Deus. Que é o hábito. É o hábito também, né, cara? O Luc Besson, pra fazer o Quinto Elemento, assim, bebeu demais em Moebius, em todos esses caras, mas muito, assim. O Quinto Elemento, basicamente, é uma grande homenagem a esse cenário da Metal Hurlan, né? O cenário, Moebius principalmente. Né? Ele é tão fã de quadrinhos que ele depois adapta o Valerian pro cinema. Mais pra frente ele adapta o Valerian. Pena que não fez um filme tão da hora. Não é um filme tão legal. Da hora sim, né? E a gente mencionou o cara do Neuromancer também no começo do programa, né? William Gibson. Isso. Né? Que é o profeta do cyberpunk. Aqui, né, cadê? Eu trouxe minha ediçãozinha de Neuromancer. Aí, que da hora. Livraço importantíssimo pra literatura de ficção científica, né? Nascimento do gênero cyberpunk aí, né, cara? Exato. Ele comenta também, uma aspa dele aqui, é totalmente injusto dizer que a estética do meu livro foi influenciada por alguma das artes que vi na heavy metal. Eu acredito que isso também seja verdade por Fuga de Nova York, do John Carpenter. Sim. E para todas as outras coisas conhecidas como cyberpunk. Aqueles rapazes franceses foram os precursores disso. Foda, né? Que loucura, né, cara? Não é a gente falando, não é achismo isso daqui. São os caras falando. Não, que a principal influência deles é Metal Hurlan. Depois de tudo isso, dá pra vocês entenderem o quão revolucionário foi o Metal Hurlan. Espetacular. Olha só o poder dessa revista, Daniel. Meu Deus do céu. Como a revista em quadrinhos teve tanto poder assim, mano. Capitaneada por esses gênios, por onde passaram diversos outros gênios e mestres também. Que legal, cara. Tranquilamente, a revista mais importante de quadrinhos já publicada? Uma das. Então você que é interessado por quadrinhos, se você vê a gente falando aqui pré-venda de um quadrinho que saiu no Metal Hurlan, você não tem que pensar muito, sabe? Vai dar uma chance, cara. Às vezes o experimentalista que você vai ver lá não vai te agradar tanto, mas pelo menos você leu, tomou contato com um momento muito histórico, né? Com uma etapa das histórias em quadrinhos crucial. Às vezes você não gosta, aí você passa pra outro, conhecer alguém, com certeza vai amar aquilo, entendeu? Mas ler, tomar contato com isso você tem até pra ampliar seus próprios horizontes, né, Daniel? Sem dúvida nenhuma. Porra, galera, que vídeo! Programaço, fantástico, demorado. Mas que era preciso. Necessário, mais que necessário. Quem ficou até o final, peço por favor que comente. Bruno, Danielzinho, eu fiquei até o final. Tem que comentar isso daí, sabe? Porque o engajamento do YouTube hoje requer muitos comentários. E a gente tá totalmente na contramão do algoritmo, né? Fazendo
vídeos enormes. Muito grande. Que o algoritmo não gosta, sabe? Não gosta desse tipo de vídeo com muito conteúdo. Realmente é uma aula, Daniel. É uma aula. Tem gente que cobraria para passar esse conteúdo para vocês. Nós estamos passando gratuitamente aqui. Obviamente que a gente ganha de outra forma. A gente ganha com os likes de vocês, com os links que vocês usam na descrição e com as compras dos materiais que a gente publica aqui, né? A gente faz tudo isso pela paixão. A gente quer lançar Metal Hurlan. Para lançar Metal Hurlan, a gente precisa que os quadrinhos vinguem no Brasil. E para vingar, a gente se esforça, inclusive produzindo conteúdos como esse, né, cara? Isso. Nascemos pra isso, Danielzinho. Que maravilha. Nossa meta de vida é essa, cara. É fazer os quadrinhos que a gente ama bombarem por aqui. É isso. Serem compartilhados por mais e mais e mais pessoas. E que eles virem influências para uma nova geração. Isso, exatamente, mano. Oi, videozaço! Tchau. Toda quarta, sexta e domingo tem videozão aqui. Rumo aos 300 mil inscritos. É isso. Valeu, galera. Tchau.